Olá, divininhos e divininhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou Tia Michele e hoje nós vamos falar sobre Juntos Somos Mais. Antes que a gente comece a falar desse nosso novo capítulo, que é o capítulo 4, vamos lembrar um pouquinho do que nós estamos falando aí desde o início do nosso livro. Nós começamos a falar sobre o fato do ser humano ser um ser social, já que este ser humano convive em sociedade com as outras pessoas. Nessa convivência, nós vimos no capítulo 2 que ninguém é igual a ninguém. As pessoas, elas não são iguais, tanto nas características que são físicas, quanto nas características que são de personalidade. A partir disso, a gente consegue entender que todos nós temos as nossas características, todos nós aí temos as nossas peculiaridades de personalidade e, portanto, vamos agir de uma determinada forma. Que às vezes essa forma pode ser parecida com as outras pessoas e às vezes ela não vai ser parecida. Diante disso, nós também vimos que nós precisamos conviver bem com as outras pessoas, já que o tempo todo nós vamos aí precisar dessa convivência boa e harmoniosa para que a gente consiga minimamente sobreviver em sociedade, para que a gente consiga conviver bem em sociedade. A partir disso, nós vamos começar aí a falar um pouquinho sobre o nosso capítulo 4, que é Juntos Somos Mais, com a conversa com a corujinha amiga. Por ser um ser social, o ser humano não pode se sentir realizado sozinho. A sua realização se dá também a partir do outro, porque há uma troca de experiências, processo pelo qual se ensina e se aprende. Mesmo que nós sejamos todos diferentes, fazemos parte da mesma espécie. Lembrando sempre, Homo sapiens sapiens. Fazendo parte da mesma espécie, a gente também consegue perceber uma coisa. Muitas vezes, por nós termos características de personalidade diferentes das outras pessoas, a gente acaba aprendendo coisas novas todos os dias, tanto com as pessoas que convivem com a gente, quanto também com as outras pessoas que não têm essa boa convivência. Hoje nós vivemos em um mundo que ele é super tecnológico e essa tecnologia permite com que a gente consiga ver outras coisas que não faz parte do nosso cotidiano. Então, quando a gente pega um computador, um celular, a gente consegue aprender cada vez mais coisas com outras pessoas que fazem parte de culturas diferentes, de etnias diferentes. E isso é muito bacana, porque a partir disso a gente vai aprender cada vez mais e as pessoas que vão conviver com a gente também vão aprender com a gente. Nem sempre a gente vai ter um aprendizado apenas com os livros, com o que a gente vê na internet, com o que a gente vê na televisão. A troca de experiências, ela é fundamental para que a gente consiga também aprender cada vez mais. Como assim, tia? Troca de experiências? Por nós vivermos todos em uma situação que é diferente das outras pessoas, nós também iremos passar por experiências que são diferentes. Como, por exemplo, às vezes uma pessoa viaja para um lugar que você não foi, ou outra pessoa vive coisas como degustação de comida, mas pode ser qualquer tipo de experiência. Não só aquelas experiências que a gente faz nas aulas de ciências, por exemplo, ou aquelas experiências sociais que nós fazemos nas aulas de filosofia, como a gente fez há pouco. Mas não, essas experiências é tudo aquilo que vai acontecendo com a gente. O que é que vem acontecendo com a gente durante o tempo? Às vezes pode ser que a gente passe por uma determinada situação que outra pessoa não passou por essa situação. E ao dialogar, ao conversar, a gente acaba aprendendo mais com aquela pessoa, inclusive com as experiências que ela passou. E é aí que nós vamos para o tesouro escondido. Solidários, somos gente. Solitários, somos peças. De mãos dadas, somos força. Desunidos, impotência. Isolados, somos ilha. Juntos, somos continente. Inconscientes, somos massa. Reflexivos, somos grupo. Organizados, somos pessoas. Sem organização, somos objetos de lucro. Em equipe, ganhamos, libertamo-nos.
Individualmente, perdemos, continuamos presos. Participando, somos povo. Marginalizando-nos, somos rebanho. Unidos, somos soma. Na massa, somos número. Dispersos, somos vozes no deserto. Agrupados, fazemos-nos ouvir. Amontoando palavras, perdemos tempo. Com ações concretas, construímos sempre. Vamos observar bem, durante todo esse texto que vem sendo apresentado aí no Tesouro Escondido, o autor ele vai fazendo comparações e vai dizendo aí como cada situação ela vai se adequar. Como assim, tia? Vamos lá com tia Michele. Ele vai começando a falar os momentos em que nós estamos sozinhos e os momentos em que nós estamos em grupos. E ele vai dando exemplo desses momentos individuais e desses momentos coletivos. Só que há uma diferença aí. Nos momentos individuais, ele vai falando que em alguns aspectos vão acontecer coisas que vão nos deixar mais fracos, vamos dizer assim, né? Com algumas aspas. Não que a gente esteja fraco no sentido de força física, mas que diante de uma situação em que a gente precisa se expressar, que o grupo seria necessário. Quando ele vai falando aí, nos momentos de agrupamento, de coletividade, em que nós estamos com outras pessoas, ele vai falando como é que funcionaria isso. Só que tem uma questão. Se a gente estiver em coletividade, mas a gente não tiver consciência do que está acontecendo ali, não vai servir de nada. É como se tivesse um bando de gente misturado num lugar, todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém chegando a nenhuma conclusão. E é aí que ele vem falando essas informações de que nós precisamos ser um grupo organizado, um grupo que entenda o que está acontecendo, que tenha consciência das coisas, que tenha uma reflexão, porque não adianta nós estarmos juntos em algum lugar e essa junção não ter uma ação efetiva que resolva, que vai fazer alguma coisa. Por exemplo, se nós estamos em grupo para fazer um trabalho que seja, vamos fazer um trabalho de filosofia ou um trabalho de matemática, de qualquer disciplina. Na hora que vocês vão fazer o trabalho, vocês precisam o quê? Organizar as pessoas. Por exemplo, um escreve, o outro pesquisa, o outro desenha, de acordo com a habilidade que cada um tem, é claro. E aí, a partir disso, que tá todo mundo organizado, todo mundo vai gerar aquele trabalho, vai fazer o trabalho vai ficar pronto, vocês vão apresentar sabendo como foi feito, sabendo como ele foi construído, como ele foi pensado, vocês estudaram para poder apresentar aquilo, então é algo que vocês fizeram de forma consciente e reflexiva. Quando você vai fazer esse mesmo trabalho, que ninguém sabe o que é para fazer, fica cada um para um lado, e aí fica assim, a gente vai fazer o quê? Vai ser como? Não dá, não tem uma organização. Então, mesmo que nós estejamos de forma coletiva, que nós estejamos juntos, é necessário organização, consciência e reflexão. E é aí que nós vamos para o próximo ponto, no que é o Tesouro Escondido, vem dizendo o seguinte: você já notou que é mais fácil fazer algo com a ajuda de alguém? Quando se trabalha em equipe, na sala de aula, por exemplo, a tarefa fica mais fácil, mais rica. Em grupo, você pode aprender mais porque fica mais próximo de outras pessoas que já aprenderam algo que você ainda não sabe. Da mesma forma, você compartilha conhecimentos que elas não possuem. Tia Michele trouxe essa imagem para a gente ver, justamente para a gente entender como é que funciona essa junção. Nós temos aqui 3 pessoas que elas precisam levar esse ripão de madeira para o outro lado. Só que aí tem um obstáculo que é um buraco. E aí o que eles vão falar assim? Pra gente conseguir levar esse ripão de madeira só pode ser se for nós 3. Como é que a gente vai fazer para conseguir atravessar com esse ripão? Na nossa vida, muitas vezes, a gente tem um problema, tem um obstáculo e a gente não consegue enxergar as soluções.
Normalmente a gente consegue enxergar o quê? O problema, a dificuldade, porque isso é natural do ser humano, que às vezes acontecem tantas coisas que são ditas coisas negativas, que a gente acaba se esquecendo da positividade que existe nas relações humanas, que é algo que a gente tem que sempre prevalecer. As relações humanas, elas precisam sim estar em convivência harmoniosa com as outras pessoas. Mas para isso a gente precisa de quê? Do diálogo. Nesse caso, como nós estamos falando aí de junção, de estarmos juntos, nós precisamos de quê? De organização, de reflexão e consciência. Tendo esses três, a gente consegue resolver o problema. Nesse caso aí, eles conseguiram aí a chegar a uma conclusão, mesmo que um ou outro, na sua vez de passar, ficou com medo, mas ainda assim, juntos eles pensaram, chegaram a um acordo, fizeram essa reflexão consciente para conseguir atravessar. Do mesmo jeito é na nossa vida. Quando a gente convive com as outras pessoas, às vezes a gente acaba vendo dificuldades, a gente acaba vendo uma problemática sobre essas coisas e por aí vai. Só que nós precisamos sempre olhar o lado positivo das coisas e também perceber o quê? Perceber que existem pessoas que elas podem nos ajudar. E por isso, nós vamos tentar sempre ter uma boa convivência, acolhendo as outras pessoas, mesmo que essas pessoas sejam diferentes de nós, porque nós percebemos também que todos somos diferentes. Então, é essencial que a gente consiga compreender que as outras pessoas tiveram experiências que são diferentes da gente, mas que elas podem sim nos ajudar e que isso vai ser muito positivo. Quando a gente leva essa vida na positividade, de tentar sempre trabalhar em grupo, muitas vezes vai acontecer o que a gente viu lá na regrinha de ouro, que é algumas pessoas falarem que a gente é bobo, que a gente não deveria pensar dessa forma, porque as coisas ruins acontecem. Coisas ruins acontecem e elas sempre vão acontecer porque é coisa que acontece na vida. O mundo tá aí, a gente tá vendo o que está acontecendo. Mas a gente nunca pode perder a esperança e sempre se lembrar que juntos somos mais. No nosso tesouro escondido que nós vimos lá atrás, ele vem com algumas palavrinhas diferentes, algumas coisinhas diferentes. Na sua vez de filosofar, você vai ler o tesouro escondido e vai escrever um texto contando qual é a sua interpretação sobre o tesouro escondido. Então você vai cavar esse tesouro aí com a pá da verdade e vai colocar com as suas palavras o que você achou desse tesouro escondido. Agora é a sua vez de filosofar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!